Fala galera, fala torcedor tricolor. Você deve estar estranhando aí o pré-jogo na noite anterior da partida, na véspera do jogo. Geralmente vocês estão sempre ligados que é sempre no dia da partida, pela manhã, mas é um final de semana completamente diferente. É um dia, um sábado, será completamente diferente, porque não se trata de qualquer partida, não é qualquer jogo. É o jogo mais histórico do Fluminense nos últimos anos. Então, por si só, isso já justifica um tratamento diferente. Por que eu estou fazendo isso? Porque neste sábado pela manhã eu vou disponibilizar aqui um vídeo em homenagem ao Fred, a carreira dele, por tudo que ele representa ao Fluminense. Então vai ser um vídeo para resumir um pouquinho do que foi essa linda história entre Fred e Fluminense. Vamos viver certamente momentos emocionantes no Maracanã. Eu acho que a dimensão do que a gente vai viver neste sábado vai ser... A gente só vai ter realmente daqui a algum tempo. Dias, meses, anos, enfim. Eu acho que o tempo é que determina muito isso, né? Assim como ele é implacável, infelizmente, chegou a hora. Chegou a hora da gente se despedir de um personagem, não só um ídolo absoluto do Fluminense, mas de um grande personagem do futebol brasileiro. Um cara que colocou seu nome na história e, por merecimento, vai ter toda essa festa no Maracanã neste sábado. Durante a semana inteira confesso que eu venho tentando me preparar, mesmo sabendo que é quase impossível se preparar para esse tipo de momento. Normalmente, aliás, eu faço questão de me deixar levar pela emoção. Foi como aconteceu no sábado passado. No meu caso, eu estarei lá como jornalista acima de qualquer coisa, né? Porque serei uma pessoa que terei a responsabilidade, que é gigantesca, que é enorme, de transmitir esse jogo nas rádios Globo, CBN, para milhares de pessoas, para vocês aqui no canal, de relatar, principalmente para quem não vai estar no Maracanã, de relatar o que a gente vai viver, o que vai acontecer nesse último jogo do Fred com a camisa do Flu. Agora, será que viveremos tantas emoções como foi no último sábado? Eu já fico na ansiedade para saber o que está reservado para a gente para esse sábado. Imagina como vai ser parar e pensar no Fluminense sem o Fred em campo. Imaginando que o Fred não vai mais vestir a camisa do Fluminense. É uma coisa muito, muito louca. Eu acho que tem uma tristeza, obviamente, porque está se despedindo do ídolo, mas ao mesmo tempo uma alegria, um privilégio, na minha opinião, de poder viver isso, né? De todos nós. Imagino quantas pessoas gostariam de estar vivendo esse momento e não vão poder viver. Quantos parentes aí perderam, né? Entes queridos, familiares queridos, para a Covid-19, essa pandemia desgraçada, pessoas que poderiam estar aqui com a gente e não vão estar. Então, isso é um privilégio. A gente vai desfrutar e que possamos desfrutar, né? Agradecer por termos essa oportunidade. Gratidão acima de qualquer coisa, porque a gente vai viver a história. A gente vai vivenciar essa história de alguma forma, de alguma maneira, a gente vai fazer parte disso, né? Quem estiver no estádio, quem estiver em casa, enfim. É o tipo de coisa que eu venho falando desde semana passada, né? Na minha carreira como jornalista, principalmente, o fato mais marcante, creio eu, que eu presenciei assim em loco, que eu transmiti e que eu passei, que eu relatei. Então, mais uma vez, teremos um momento histórico pela frente. Time, um pré-jogo tem que ser diferente porque ficou tudo em segundo plano, né? Escalação, quem vai jogar, quem não vai jogar. Eu acho que ninguém está pensando muito nisso, na real, né? Só que, bom, a gente tem que falar disso. Eu acho que a única alteração de fato vai ser a volta do Nonato no lugar do Martinelli. No mais, a gente não deve ter mudança em relação ao time que goleou o Corinthians. Então a equipe deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Lucas, claro, Manuel e Caio Paulista, André, Nonato e Ganso, John Ares, Matheus Martins e Germán Cano. E aí fica explicativa, quando o Fred vai entrar em campo. Hoje o Diniz ele concedeu entrevista coletiva e, enfim, ele não quis muito tocar nesse assunto, dizer o que está planejado, o que não está, enfim, não entrou muito nesse mérito, né? Não quis revelar, e faz sentido. Mas para mim, na minha opinião, eu acho que ele vai entrar como entrou contra o Corinthians, nos minutos finais, né? O que eu penso. Quando? Vai depender muito de como tiver o jogo, né? Se o jogo tiver pau a pau, pegado, eu não creio que o Diniz vai sacrificar, entre aspas, 3 pontos em prol da festa e tal. Claro que ele vai ter que colocar o Fred, senão ele não sai nem do Maracanã, né? Ele não sai vivo no Maracanã, evidentemente. É o jogo de despedida do cara, é a estrela da noite. Mas eu acho que vai haver um limite aí, enfim.
Quem dera, o cenário perfeito seria um 3-0 no segundo tempo, que nem foi contra o Corinthians, aí seria muito mais tranquilo. Se sair um pênalti, imagina, gente, se sair um pênalti, sei lá, no início do segundo tempo, no primeiro tempo, como é que faz? Como que faz? Eu pergunto para vocês, você aí colocaria o Fred, por exemplo, saiu um pênalti, não, vamos colocar o Fred, tem que colocar. Você colocaria ou não? Eu acho que o Fred tem que entrar somente no final do jogo mesmo. São nuances que a gente vai ter aí, que a gente vai viver amanhã, e que a gente só vai saber na hora. Vai ser uma loucura, vai ser uma doideira. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Sei que se os deuses do futebol realmente existem, tomara que esse gol 200 saia, né? De alguma forma, de alguma maneira. Um roteiro que nem Nelson Rodrigues poderia prever, né? Nem ele, do alto da sua genialidade, poderia prever algo. Tomara que seja algo assim, que possa nos surpreender, como a gente foi surpreendido contra o Corinthians. Bom, e hoje o Fluminense, às 18 horas, disponibilizou uma nova carga de 1.400 ingressos, esses ingressos que foram adquiridos, readquiridos, recuperados pelo clube após centenas de fraudes, suspeitas de fraude. O Fluminense recuperou esse ingresso e colocou novamente à disposição, primeiramente dos sócios, e depois seria iniciada uma venda para os não sócios às 9 da noite. Coisa que, assim, o sistema é uma porcaria, a verdade é essa, né? Todo mundo sabe disso. Um monte de gente tentando comprar, dando disponível. Acho que o clube comunicou mal, o que cada plano dava direito, tinha direito, quantos ingressos poderia pegar, quem já comprou poderia comprar de novo, quem não comprou, quem já comprou teria que esperar, quantos ingressos, enfim, cada plano poderia pegar, comprar. Eu acho que tudo isso ficou meio que mal explicado, na minha opinião. No Twitter eu tentei esclarecer as dúvidas de todo mundo. Mas, assim, até agora já perguntei se de fato acabaram os ingressos e tal, não tive resposta nenhuma, então estou partindo do princípio que os ingressos acabaram, né? Infelizmente, quem conseguiu comprar, comprou, quem não conseguiu, não vai dar. Aquela recomendação de sempre, né? Não vá com ingresso de cambista, cara, não vá com cambista, porque você vai acabar se dando mal, você tem uma chance grande de se dar mal, perder um dinheiro grande e ainda dar de cara com a porta do Maracanã. Chegue cedo ao estádio quem vai. Enfim, tome muito cuidado, tem muito golpista rolando aí, muito, muito, muito rodando por aí. Então fiquem ligados e é isso. Parto do princípio que não há mais ingressos, que de fato agora definitivamente estão todos esgotados. Enfim, tem muita gente que está preocupado com esse oba-oba, né, que vai acabar afetando o time, que tem que vencer, tem que conquistar os 3 pontos. É jogo que vale 3 pontos, é jogo oficial, não é jogo festivo, enfim. Tem uma galera preocupada com isso, mas o Diniz tratou de se preocupar todo mundo, garantiu que isso não vai afetar em nada a equipe e prometeu muita dedicação e falou também sobre esse momento emocionante de presenciar tudo que ele está vivendo aí com o Fred. Então, a questão assim da festividade do Fred não teve absolutamente nada. Pelo contrário, a gente tem, de uma maneira muito contida, separar as coisas da festa para o torcedor e para o Fred depois que acabar o jogo. Nem depois que acabar o jogo a gente tem tempo para fazer festa, porque a gente tem o Cruzeiro logo na sequência, a gente vai ter tempo de treinar. Então, essa é a vida que a gente tem, de trabalhar, militar no meio do futebol. Saber que a gente tem que entregar coisas. A gente é trabalhador do futebol, a gente não é torcedor, a gente não é gente que faz festa. A gente tem que fazer festa quando, eventualmente, a gente ganha os campeonatos. Enquanto isso, a gente tem que trabalhar, saber, assim, respeitar o momento que o Fred merece muito, então ele merece a festa, tem que ter a festa, e a gente tem que fazer uma coisa que é difícil nesses momentos. Separar a festa e do jogo, que é um jogo duro, um jogo difícil, que vale muito para a gente. Vamos enfrentar um grande time que tem jogado bem de maneira constante. Então a gente está muito focado. Então o treinamento foi um treino, como todos os outros, com foco total no Ceará. É emocionante para todo mundo, se imagina para ele. Eu conheci o Fred quando ele tinha em torno de 20 anos, eu estava mais perto do final da minha carreira e do início da dele, lá no Cruzeiro, em 2004. E reencontrá-lo aqui foi muito melhor do que eu imaginei que poderia ser. É muito bom conviver com ele. Ele é um Fred, assim, eu posso falar hoje, ele é um ser humano espetacular, mais do que um jogador. E eu acho que o fechamento da carreira dele está acontecendo de uma maneira muito merecida. Um cara assim iluminado. Não acontece as coisas. O enredo de sábado passado contra o Corinthians não era para ter acontecido, ele não era nem para ter entrado no jogo. Ele entrou e aconteceu aquilo que é fruto de merecimento.
Um cara que se dedicou, um cara que não gostaria de parar, um cara apaixonado pelo futebol, apaixonado pelo ambiente do futebol, que talvez seja a coisa que, se ele eventualmente sair desse ambiente, ele vai sentir muita falta. E participar desse momento e criar essa relação que eu criei nessa volta com ele de uma maneira instantânea e espontânea, para mim é uma coisa emocionante, uma coisa que eu vou levar para a minha vida inteira. Eu tenho um filho na minha casa, meu filho mais velho é apaixonado pelo Fred desde sempre. Então, assim, ainda tenho esse plus. Então, para mim está sendo um momento também extremamente significativo na minha vida que eu vou levar para sempre. Mas é isso, a gente tem que lembrar que, de fato, né, um jogo vale 3 pontos. O Fluminense vai ter um adversário pela frente muito difícil, que é o Ceará, um adversário muito complicado. É um time que vem com uma moral enorme aí na Sul-Americana, com 100% de aproveitamento, classificado para as quartas de final. Enfim, é complicado. É um jogo muito difícil, um adversário, osso duro de roer. E eu convidei meu amigo Horácio Neto, lá da CBN de Fortaleza, para trazer informações sobre o Ceará que enfrenta o Flu neste sábado. Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Horácio Neto da Rádio Povo CBN para a gente falar um pouquinho do momento que vem o Ceará, né? A equipe que no Campeonato Brasileiro está deixando um pouco a desejar, apesar da série invicta de 11 jogos sem perder. Vem com muitos empates, é a equipe que mais empata na Série A, tem 10 empates e vem de 5 empates consecutivos. Então tá na hora de tentar vencer, busca um resultado e busca diante do Fluminense. O momento da equipe tem essa contestação um pouco do trabalho do Marquinhos Santos, mas as vitórias na Sul-Americana diante do The Strongest deu um alívio para o treinador, ganhou mais respaldo para poder trabalhar. E as vitórias então, a primeira por 2-1 lá na Bolívia, que foi um resultado realmente muito grande, e a vitória aqui por 3-0 na Arena Castelão deu mais tranquilidade para o trabalho de Marquinhos Santos. A equipe então do Ceará, que só tem 2 desfalques, o Eric, que está lesionado, se lesionou até no confronto contra o Internacional, vai precisar de 1 mês a 2 meses de recuperação, e o Richardson, volante, destaque do Ceará na temporada, que recebeu o 3º cartão amarelo, está suspenso, então não vai estar entre os titulares desse confronto. Escalando até o Ceará para a gente ter uma noção de quem vai a campo: o goleiro João Ricardo, na lateral direita Nino Paraíba, dupla de zaga deve ser composta por Messias e Luiz Otávio, na lateral esquerda deve ter Bruno Pacheco. Dupla de volantes, vamos lá, deve ter Richard e Fernando Sobral pegando a vaga do Richardson. Nas pontas temos Lima e Mendonça, o principal atleta da equipe, Mendonça, artilheiro da temporada, e o líder técnico armando a equipe, o Vina, o camisa 29. No ataque, quem deve estar na frente nessa competição é o Zé Roberto, que tem tido mais oportunidades com o Marquinhos Santos. Valeu pessoal, um abração. Valeu, Horácio. Obrigado, amigo. Obrigado pela participação. Vamos falar agora de arbitragem, como sempre, apita o jogo Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Miguel Catânio Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima. Bom, ninguém merece, né? Eu sou suspeito para falar, acho o Luiz Flávio de Oliveira um árbitro FIFA, que é um dos piores que temos hoje no nosso futebol, na minha humilde opinião. Falar que eu não gosto de árbitro X ou Y é até redundância, que eu não gosto da maioria mesmo, mas enfim, é um árbitro que por muitas vezes complica os jogos, faz assim, cagadas homéricas, enfim. Mas é a realidade que temos no futebol brasileiro, então o que a gente espera, no mínimo, é que ele não estrague a festa. Tá, Luiz Flávio? Se puder não estragar a festa, a gente agradece, tá? Muito obrigado, né, que você tenha um bom jogo aí, não atrapalhe. Ele apitou, os últimos 3 jogos que ele apitou do Fluminense foram 3 derrotas, e o último foi aquela derrota para o Atlético Goianiense 2-0, naquele jogo que o David Braz já expulsa, e aí muda completamente a partida. Enfim, é isso, já para caminhar, para encerrar aqui esse pré-jogo. Eu vou encerrar de uma maneira diferente, trazendo aqui os números para a gente ter um pouquinho mais dessa grandeza de Frederico Chaves Guedes. Vai encerrar a carreira com o maior artilheiro da história da Copa do Brasil, 37 gols, deixou o Romário para trás, chegou a 158 gols, ultrapassando o Romário para se tornar o segundo maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, atrás apenas de Roberto Dinamite, que tem 190, mas ele é o maior da era dos pontos corridos. Ele já rompeu a barreira dos 400 gols na carreira e se tornou o segundo maior artilheiro da história tricolor e o primeiro em jogos oficiais, com 199 gols. Virou o terceiro maior goleador brasileiro na Libertadores, com 25 gols, e de quebra entrou no top 15 dos jogadores com mais partidas pelo clube, 381 jogos. Fred é também o maior artilheiro do Fluminense em competições continentais, 17 gols, e o segundo maior goleador do estádio Newton Santos, com 40 gols.
Só para a gente ter uma ideia do tamanho desse cara, e isso se o gol de número 200 não sair, né? Num tempo em que cada vez é mais raro termos verdadeiros ídolos como o Fred em clubes brasileiros, toda festa eu acho que será pouca para dimensionar o que significa o Fred, o que representa o Fred para o Fluminense e para o coração de cada torcedor tricolor. Então que seja acima de qualquer coisa, uma grande celebração. Seja um momento de celebração, de exaltação para um grande personagem do Fluminense e também do futebol brasileiro. Que com certeza será, como diz aí, como está sendo nomeado esse momento de despedida, Fred eterno. É assim que ele vai ser, eterno no coração de cada tricolor e para o Fluminense. Beleza, galera? Então espero vocês amanhã, obviamente. Vou fazer uma live aqui fazendo uma live. Deve ser a partir das 3 da tarde, vou avisar vocês. Lá dos arredores do Maracanã, fazer uma live amanhã pré-jogo, tudo diferente. E pela manhã, um vídeo aqui especial de homenagem ao Fred. Eu espero que vocês vejam e curtam também, tá bom? Deu bastante trabalho, então eu espero que vocês possam curtir bastante. Um grande abraço e estaremos juntos. Bom, hoje para quem está assistindo no sábado, amanhã para quem está assistindo na sexta. Um abraço, pessoal. Valeu, tamo junto.